primeira vez na televisão, Dr. Manhattan conta a história de Watchmen pela sua própria perspectiva. O que esse episódio catártico tem para nos reservar para a season finale que vem na semana que vem? Muitas perguntas, muitas mentes explodindo e finalmente o cânone do Ozymandias agora faz sentido. Hora de falar sobre isso aqui nessa análise supersônica do penúltimo capítulo de Watchmen. E aí, galerinha, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Olha só, a gente tá falando de Watchmen, e se a gente está falando de Watchmen, nós também precisamos falar da HQ de Watchmen, não é verdade? E é claro que se você tá curtindo essa série, você devia mesmo parar tudo que você tá fazendo e começar a curtir também a HQ na qual essa série é baseada. E eu quero aqui colocar para você o link dessa HQ de Watchmen na sua versão definitiva, que compila todos os quadrinhos em uma edição especial de colecionador. Eu já comentei com vocês aqui que eu sou apaixonada pelas versões definitivas que a DC/Vertigo tem produzido, porque elas são itens de colecionador belíssimos, vem em capa dura também, é um material super bonito para você ter ali na sua estante, e também a experiência de leitura é muito mais rica, porque você imerge na narrativa em uma única sentada. O livro ele é um pouquinho mais caro, porque ele custa uma média de 100, 105 reais, mas é claro, isso tudo é em virtude dessa altíssima qualidade que eu contei para vocês. Então, se você está curtindo a série Watchmen, você precisa ler os quadrinhos, porque o material é riquíssimo. A HQ é muito bem construída e ela foi revolucionária nos anos 80, quando foi lançada, e até hoje é considerada uma das obras-primas da literatura, uma das mais ricas, inclusive pelo New York Times. Então não perca tempo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder conferir a HQ, que é um ótimo presente de Natal, seja para o seu mozão, para os seus amigos e até mesmo para você, né? Você passou por esse ano de 2019 vitorioso e merece se dar esse presentaço. E de quebra, você ainda me ajuda a manter esse canal e a continuar produzindo conteúdos legais para vocês. Então já deixa aqui o link no primeiro comentário para você ir lá e conferir e não perder tempo. E é claro, também não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Estou no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek, te esperando. E é claro, ó, já assina o meu canal, bota o sininho para funcionar também. E já vai compartilhando esse vídeo com todo mundo, ok? Agora é hora de falarmos sobre esse oitavo, penúltimo episódio de Watchmen. Damon Lindelof tá construindo uma narrativa de glória. A série Watchmen já fica como uma das melhores de 2019, depois de construir uma tensão gigantesca sobre o que havia acontecido com o Dr. Manhattan, com a narrativa cercando toda em volta do mistério de Dr. Manhattan. A HBO conseguiu honrar as nossas atenções. É claro que cada um dos episódios da série tem os seus picos altíssimos, as cenas de ação foram muito bem executadas e a série segue a mesma premissa da HQ, que é confrontar os personagens e a audiência a respeito sobre a áurea heróica e quase santificada que os super-heróis conquistaram no meio social mundial. E aqui a série segue essa premissa, construindo a sua própria narrativa, que vem como uma extensão da HQ, é claro, contada pela ótica de Damon Lindelof. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso nos permitiu chegar a esse episódio, que fez com que, depois de conhecermos toda a narrativa de Dr. Manhattan e da série Watchmen, a partir da ótica de diversos personagens, agora chegou a hora dele mesmo se pronunciar sobre como é ser não apenas um deus, mas um homem que estava disfarçado aqui na Terra, escondendo seus poderes sem nem mesmo ele lembrar. E aqui a gente faz uma passagem na memória dos episódios anteriores, a gente vai passear um pouquinho lá no passado com o Dr. Manhattan, vivido por Yahya Abdul-Mateen II, que vai contando
tudo que está acontecendo dentro da narrativa que a gente já viu. É como se a gente estivesse aqui fazendo realmente uma catarse, percebendo todos os episódios anteriores, só que dessa vez agora da ótica do homem/Deus, que tem a visão 360 graus, que sabe o que acontece no passado, no presente e no futuro. Aqui o Dr. Manhattan é muito didático em todo o episódio e ele vai narrando os pontos principais da narrativa de Watchmen, fazendo com que aquelas lacunas que não haviam sido preenchidas até agora fossem preenchidas, inclusive o cânone de Ozymandias, que era um nó na mente de todos nós. A gente viu vários episódios que traziam fragmentos da sua narrativa, naquele casarão super bonito, suntuoso, dentro de um visual super campestre, bucólico, só que aquilo parecia não fazer sentido dentro da trama de Watchmen, mas eu paguei a minha língua e fico muito feliz por isso, porque na semana passada eu disse que esse cânone estava ficando muito confuso e que se a gente não recebesse respostas até no próximo episódio, as coisas iam começar a ficar um pouquinho descarrilhadas, mas a HBO, como sempre, honra o nosso compromisso na televisão e colocou os pingos nos is. Então eu tô super feliz porque o cânone de Ozymandias não apenas fez muito sentido, como agora a gente entende por que Damon Lindelof decidiu contar a sua trama de maneira tão efêmera em fragmentos que tecnicamente parecem aleatórios, só que de fato nunca foram aleatórios. Esse episódio, então, ele é bem didático porque traz o Dr. Manhattan juntando os pedacinhos desse quebra-cabeça, fazendo com que a maior parte das nossas dúvidas fossem de fato respondidas. E aqui, no seu primeiro encontro com Angela Abar, ele começa a contar para ela como serão os seus próximos anos ao seu lado. Ela aqui está extremamente incrédula, como uma mulher que já passou por poucas e boas, viu a sua família ser dizimada em virtude do próprio Dr. Manhattan. Ela não está aqui muito afim de ser chavecada pelo Deus, mas a sua história bem intrigante, assim como funciona para ela, também funciona para a audiência e no final das contas ela vai acabar caindo nos seus encantos e na sua suavidade e, é claro, na sua doce e serena voz. Esse é um dos pontos que eu até quero salientar, porque o Yahya Abdul-Mateen tem uma voz bem grossa, ele tem um timbre diferente, eu acho que o timbre dele é um timbre muito bonito, é bem típico de um homem negro, mas aqui no papel de Dr. Manhattan, enquanto ele está assumindo a figura endeusada desse super-herói, a sua voz está bem diferente. Ele desceu alguns tons no seu timbre, garantindo uma suavidade e uma serenidade muito maior, que fazem com que ele, na verdade, não tenha tantas oscilações no tom da sua voz. Isso é fundamental para o Dr. Manhattan porque, como um personagem que tem o domínio do presente, do passado e do futuro, ele é um cara que não se surpreende com nada, né? Então a sua fala não é tão regada de emoções, de oscilações, ele não muda tanto assim. E a gente vê aqui no episódio a atuação de Yahya Abdul-Mateen sendo bem característica aos critérios do próprio personagem, com a sua voz seguindo um timbre bem tênue, que mostra uma diferença muito grande quando ele está na figura de pleno Deus e quando ele está no formato de um homem que não tem domínio dos seus poderes. E é claro, como já dizia U2, In the Name of Love, ele decide abrir mão dos seus poderes com uma aliança feita pelo próprio Adrian Veidt. E essa aliança é colocada na sua testa e ela meio que bloqueia o seu acesso aos seus poderes. Não sabendo que ele é, na verdade, um deus, ele começa a levar uma vida mais serena e uma vida exatamente como um homem. E é por isso que aquele personagem que nós vimos lá nos primeiros episódios, Calvin, é bem diferente do deus Dr. Manhattan. Mas eu acho que em termos de construção de roteiro, aquilo para mim foi mind-blowing total, foi uma explosão na minha mente, porque mostra o cuidado que o Damon Lindelof teve em construir cada um desses episódios de uma maneira bem tramada. A narrativa caminha de maneira intrínseca, com todos os fatos se conectando para chegar nesse penúltimo capítulo que vai nos preparar para uma grande guerra entre supremacistas brancos e, é claro, o próprio Dr. Manhattan. E além disso, aqui nós vemos o inverso do que está na HQ. Enquanto na HQ John Osterman acaba se tornando de homem
homem para Deus. Aqui nós temos John Osterman saindo do cânone de Deus e se transformando em homem. Enquanto na HQ ele perde o laço entre a humanidade ao se transformar em um Deus, na série acontece o inverso, com ele redescobrindo a sua humanidade ao abrir mão de ser Deus para se tornar homem em virtude do amor que ele tem por uma mulher. É um episódio muito lindo, mas é um episódio que também nos seus primeiros 40 minutos pode ser um pouco mais lento para quem estava acostumado com os ritmos mais acelerados dos episódios anteriores. Mas esse é o momento de fala do Dr. Manhattan, então faz um sentido gigantesco dentro da trama e eu fiquei muito feliz de ver a forma como esse capítulo foi construído. Aqui a gente vê mais uma vez a desconstrução da figura heróica, com todos os conflitos que os personagens acabam sofrendo, que fazem com que eles, na verdade, não sejam tão heróis assim, que essa é a premissa da HQ de Watchmen. Eu fiquei apaixonada por esse episódio, porque até no cânone de Ozymandias a gente descobre que aquele paraíso onde ele se encontrava, na verdade, foi o Jardim do Éden criado pelo próprio Dr. Manhattan. Só que estando lá, naquele paraíso gigantesco, ao invés dele se sentir satisfeito e pleno, na verdade ele acabou se sentindo um tanto entediado. E ao encontrar Ozymandias, que está na gélida Antártida, ele acaba fazendo um convite para ele, dizendo que ele tem um lugar paradisíaco chamado Europa, que fica na lua de Júpiter, e fala para ele: se você quiser ser servido, vai para lá, que lá você vai ter as minhas duas criaturas, meu Adão e minha Eva, prontos para te atender. E a gente começa a entender por que Ozymandias enlouquece naquela mansão. Porque ao estar cercado por pessoas que foram criadas para servi-lo de dia e de noite, ao invés dele se sentir em plenitude e completamente satisfeito, ele também fica profundamente irritado. Porque no final das contas, o que o Ozymandias quer é tiro, porrada, barraco, confusão e muita morte. Então é por isso que ele deu todas aquelas loucuras, tentando sair daquele paraíso e voltar para o planeta Terra, porque ele quer estar em um lugar onde ele é necessário. E essa é uma das grandes premissas egocêntricas de heróis que na verdade não são tão heróicos assim. Então tá totalmente coerente com a narrativa de Watchmen. E agora tudo isso faz muito sentido dentro daquilo que já havia sido apresentado para nós nos episódios anteriores. E agora, com uma iminente guerra se aproximando, o último episódio de Watchmen nos reserva não apenas muita ação, mas, é claro, o fechamento dessa trama que foi tão bem construída até agora. E tô mais feliz ainda por saber que nós temos um super-herói negro dentro de Watchmen, com a narrativa se construindo de maneira tão sociocultural e política, de maneira tão pontual e até mesmo catártica, simbólica e muito atual. Aquilo que foi construído nos anos 80 na HQ de Alan Moore continua cada vez mais vivo e cada vez mais atual. A HQ conseguiu sobreviver ao teste do tempo com maestria e aqui Damon Lindelof honra tudo isso, traçando a sua própria rota. Estou encantada, é uma pena que a série não recebeu indicações ao Globo de Ouro, porque eu acho que isso foi muito injusto, principalmente em se tratando de construção técnica, e inclusive esse capítulo traz uma trilha sonora belíssima. Embora ele não tenha a mesma criteriosidade que o outro episódio da história do avô da Angela tem em termos de estética e de direção de fotografia, esse episódio continua riquíssimo. Os efeitos visuais foram muito bem construídos, a forma como o Dr. Manhattan brilha também é lindíssimo, e o episódio tem uma trilha sonora que é maravilhosa, que faz uma viagem ao tempo e traz aquela canção que tem figurado em uma série de séries de TV. Eu estou falando do clássico hit Anyone Who Knows What Love Is, de Irma Thomas. Que já apareceu em séries como Black Mirror e também apareceu aqui em Watchmen. Eu não sei o que Hollywood tem com essa canção, mas que ela tem bombado em uma série de produções, olha, isso realmente tem acontecido. Mas é isso aí, pessoal, essa é a minha análise do penúltimo capítulo de Watchmen. Fato é que nós estamos encaminhando para o encerramento. O que será que a semana que vem nos aguarda? Estou super ansiosa, esperando você aqui pra gente bater um papo e explodir nossa cabeça junto, porque eu
garanto que esse episódio final vai ser de cair a cara. Eu sou a Rafa Gomes, não esqueça de me acompanhar lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook, no Flick Geek. Deixe o seu like, a sua assinatura e, é claro, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Um grande beijo pra vocês e até a próxima!